O nosso país é de conhecimento de todos as carências, as deficiências que temos. Mas, às vezes, o Brasil consegue ser uma terra farta, abundante, opulenta, num terrível vício, que é o vício do cinismo. Eu falo isso, senhor presidente, porque esse vício do cinismo talvez tenha sido uma das piores heranças que a ditadura nos trouxe. Nos trouxe, além do legado da intolerância, nos trouxe esta marca do cinismo. Eu falo, lamentavelmente, presidente, de cinismo, porque só um ponto de vista cínico, que despreza a realidade dos fatos, senador Dário, dentro e fora do parlamento, do que está acontecendo no país, pode aceitar e admitir a absurda inversão de valores que hoje ocorre no Brasil e, lamentavelmente, de iniciativa do parlamento, que tenta criminalizar o Procurador-Geral da República e o Ministério Público Federal. Ora, senhor presidente, o Ministério Público Federal e o seu atual Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, o Ministério Público Federal, lato sensu, na última década, em especial, na atuação dos seus procuradores, têm sido implacáveis e rigorosos no trabalho de combate à corrupção. Eu vou mais adiante, senhor presidente, insistir no que eu já falei anteriormente aqui na tribuna. É devido à atuação do Ministério Público Federal, com os poderes e prerrogativas concedidos pela Constituição de 1988, que os grandes escândalos de corrupção do país dos últimos 20 anos da nossa história republicana foram elucidados, devido à atuação desses procuradores. Hoje, à frente do MPF, nós temos um procurador-geral que foi escolhido pela maioria dos membros da carreira do Ministério Público e que tem cumprido com o seu dever constitucional. E isso nós vimos em todos os escândalos recentes, isso foi na atuação do escândalo do Mensalão, isso tem sido agora em nomear uma força-tarefa para a Operação Zelotes, e isso está ocorrendo na Operação Lava Jato também. E essa atuação do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato em especial, diagnosticou que o nosso país tem um sistema de compliciamento entre o público e o privado que tem que ser superado. Por isso, senhor presidente, é com um espanto enorme que eu vejo iniciativas vindas do parlamento contra a atuação do Ministério Público Federal e tentando intimidar o seu Procurador-Geral da República. Iniciativas que invertem a lógica dos fatos. Veja, principalmente, e felizmente, a maioria dessas iniciativas, felizmente, isso eu posso dizer, que essas iniciativas não estão partindo, muitas dessas iniciativas têm partido da Câmara dos Deputados. Algumas até localizadas aqui no Senado, mas a maioria são iniciativas que têm partido da Câmara dos Deputados. Na maioria, iniciativas de projeto de lei, ou, às vezes, de proposta de emenda à Constituição, que procura reeditar, senhor presidente, a malfadada, maldita e derrotada já pelo Congresso Nacional, PEC 37. Eu já fiquei sabendo que lá, na Câmara, tem iniciativas de projeto de lei que tentam fazer isto. E por que elas estão sendo suscitadas agora, nesse momento? Às vezes, eu sou da máxima que, principalmente na política,
as coisas não acontecem por ironia do destino. Não é mera coincidência estar ocorrendo iniciativas que avançam contra os poderes do Ministério Público Federal estabelecidos na Constituição de 1988, exatamente no momento que o Ministério Público mais amplia a sua atuação. Me parece que é uma iniciativa clara de intimidar, em especial, o seu procurador-geral. Iniciativa como se teve na CPI da Petrobras, semana passada, salvo engano, em que, nesta CPI, um deputado propôs a quebra do sigilo bancário, do sigilo telefônico, perdão, do Procurador-Geral da República. É um tipo de ação que somente o cinismo pode definir. Veja, é a inversão completa. Para intimidar quem propõe investigação, então propõe a quebra do seu sigilo. Eu quero trazer aqui, e quero comungar da opinião do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o doutor Alexandre Camanho, que com precisão disse o significado triste desta busca de inversão de valores. Disse o doutor Camanho: alguém querer quebrar o sigilo ou investigar membro do Ministério Público responsável pela investigação, evidentemente, é uma manobra, uma tentativa de descrédito ou diversionismo. Quero comungar dessa opinião, porque lá é instalada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de corrupção sobre a Petrobras e a comissão parece que claramente tenta primeiro intimidar quem já está iniciando essas investigações. Eu quero destacar, senhor presidente, esta investigação, senador Dário, esta investigação da Petrobras não ocorreria, não chegaria até onde chegou, se não tivesse tido a atuação primeiro da Polícia Federal e depois a atuação, mais uma vez, heróica de um grupo de notáveis procuradores da República. A atuação heróica, liderados por um jovem, Deltan Alegon, de 30 e poucos anos, que lidera essa força-tarefa de procuradores da República, e que descobriram as profundezas de como funcionava um sistema de cumpliciamento entre o que deveria ser público e era apropriado privadamente. Então, se não fosse a atuação desses jovens procuradores, não teria motivação sequer para ter a CPI. Aí, se instala uma CPI na Câmara. Ok, perfeito. Mas utiliza-se da CPI para tentar intimidar e ter atitudes diversionistas contra aquele que denunciou o presidente da Câmara. É uma inversão completa. É o cúmulo do cinismo. Herança triste do período ditatorial em nosso país. Hoje, eu não sei se já terminou, está ocorrendo nesse momento o depoimento do senhor Vacari, tesoureiro do PT. Eu acho que ele deveria ser convidado a depor na CPI. Mas o problema é um peso e medidas diferentes. Ora, é convidado a depor o senhor Vacari, é convocado a depor o senhor Vacari, e não é convocado a depor o senhor Fernando Baiano? Eu quero fazer minhas as palavras do meu companheiro Ivan Valente, do PSOL, membro dessa comissão parlamentar de inquérito, que disse o seguinte ainda hoje: não faz sentido convocar um e não convocar. Somente
De fato, o cinismo justifica disparates desta natureza. Investigação por parte desse parlamento tem que ser contra todos. E este parlamento, o parlamento, não pode ser espaço para vinditas, não pode ser espaço para revanchismo. Democracia é aquela em que, de fato, os poderes se respeitam e onde ninguém tenta intimidar o outro poder por este cumprir a sua atribuição, como está fazendo o Ministério Público Federal. Senhor presidente, eu quero trazer aqui o melhor depoimento em favor do Ministério Público. Vem de alguém que não teria, em tese, razões para fazer um depoimento em favor do Ministério Público Federal. A doutora Graça Foster, presidente da Petrobras. Ela, em matéria aqui do G1, da semana passada, diz que a corrupção, que diz literalmente o seguinte: não foi a Petrobras que descobriu a corrupção na Petrobras. Foi a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que descobriram o esquema a ser confirmado, o quartel e tudo posto na mídia. E ela diz mais o seguinte: tenho que agradecer a atuação do Ministério Público Federal, que a história da Petrobras depois de 2014 será outra, porque foi a atuação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal que desvendou a existência desse esquema. Veja, é o depoimento da presidente da Petrobras, destacando a importância da atuação do Ministério Público. E isso, uma atitude como esta, merece os aplausos, porque isso, às vezes, a corrupção nem sempre é de responsabilidade daqueles que dirigem ou do gestor. Mas a investigação da corrupção deve e necessita ser da responsabilidade de todos e de todas as instituições. E aquelas instituições que estão cumprindo o seu dever constitucional deveriam ser, por nós, representantes do povo, seja no Senado e em especial na Câmara, onde hoje partem as principais tentativas de intimidar a ação do Ministério Público, principalmente da parte do senhor Eduardo Cunha, principalmente da parte do presidente da Câmara. Deveria ser, de nossa parte, deveria ser os primeiros a apoiarem a atuação das ações de investigação. O que se espera de alguém que está sob investigação, o que se espera é dizer que está, principalmente homens públicos como nós, é dizer que está à disposição da investigação, e não, como no caso do presidente da Câmara, usar dos poderes que tem, contrário ao sucesso, contrário a que a investigação prossiga. Falo isso, senhor presidente, para concluir. Eu quero acreditar no parlamento, nas qualidades do parlamento, em especial de que a nossa democracia se fortalecerá, principalmente, se nós respeitarmos a atuação das instituições e respeitarmos, principalmente, quem tem o papel na democracia da persecução criminal, que é o Ministério Público Federal. Então, daqui, da tribuna, eu saúdo, me solidarizo ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público Federal, a sua atuação, e que acredito, e quero acreditar, senhor presidente, que especialmente nós aqui do Senado, não daremos ouvido e reproduziremos atuações, comportamentos bizarros ou intempestivos ou contra a institucionalidade democrática como estes que têm vindo, sobretudo, da Câmara dos Deputados e do seu presidente. Obrigado, senhor presidente.